Hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Muitas vezes eu tenho observado isso bastante no meu trabalho, que as pessoas, elas hoje estão muito desempoderadas, elas se esqueceram de quem elas são, das coisas maravilhosas que elas já realizaram, estão olhando, né, esse momento presente com muita preocupação, com muita incerteza, e aí elas acabam se desconectando com o poder pessoal que todos nós temos e que fizeram a gente chegar até aqui. Sim, caímos, sim, levantamos, sim, erramos, mas também acertamos e também nos superamos. Então, o tema que eu quero falar hoje é sobre isso. Meu nome é Lu Panteleciuk, eu sou especialista em superação, eu sou coach, mentora, palestrante e eu gosto muito de trazer temas e possibilidades para expandir a nossa consciência para que a gente possa continuar avançando, continuar entregando a nossa arte, continuar fazendo coisas incríveis, porque é exatamente para isso que a gente está aqui. Então, o tema de hoje é: sim, você tem todo esse poder. Você é poderoso. Porém, existem coisas que nós, por alguma boa tarde, existem razões ou causas que muitas vezes fazem a gente paralisar e duvidar do nosso poder. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Você pode. 3 causas que podem estar destruindo o seu poder. Então, quem aqui já ouviu isso? Essas frases, essas perguntas e frases que eu vou falar agora. Ou você vai ser bem-sucedido, ou você vai ser realizado no casamento. Ou você vai ser magra, ou você vai ser bem-sucedida na sua carreira. Quem você pensa que você é? Isso não é para você. Você entenda, Luciana, isso não é para você. Quem aqui já ouviu isso? Então, pessoas à nossa volta, pessoas da nossa família, pessoas que criaram a gente, pessoas que conviveram com a gente, desempoderando a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não precisamos ficar revoltados com essas pessoas, né? Dizer, puxa, eu sou assim porque a minha mãe sempre me desencorajou, porque o meu pai desencorajou e agora tá mais difícil do que nunca, porque eu não tenho esse poder pessoal, porque eu não acredito em mim, porque eu tô passando por muitas dificuldades e tudo isso é porque eu tive uma infância assim ou assado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que pensar dessa forma é dar um tiro no pé, ou seja, só piora a situação. Por quê? Porque coloca a gente numa condição de vítima, e toda vítima é vítima, não é protagonista, então ela não consegue sair desse lugar de vítima. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é virar essa chave e falar assim, ok, cada pessoa na minha vida que fez parte da minha trajetória e que falou isso pra mim, teve lá o seu papel. Perdoo, deixo ir, né? Entrego, vai ser feliz, porque não deixar essas pessoas irem, né, e de um lugar de paz faz com que você acentue cada vez mais a sua condição de vítima. E como eu sempre falo aqui, vítima está condenado a ser infeliz e a sofrer para o resto da vida. Então, é muito importante a gente virar essa chave e falar assim, ok, aconteceu, eu não gostei disso que aconteceu, não foi legal, mas não esquece, sabe assim, vira a chave. Porque no momento que você vira a chave, você assume de volta o seu poder. E aí sim, você tem a faca e o queijo para mudar a sua realidade. Então, anotou aí? É muito importante que a gente identifique essa perda de poder. É como se você estivesse lá dirigindo um carro e aí de repente você troca a marcha, ou, né, espera que o carro dá aquela acelerada e o carro dá aquela... você fala assim, opa, tem alguma coisa
acontecendo aqui. Então essa perda de poder, ela é muito importante que nós identifiquemos ela e observemos assim, poxa, realmente, eu nesse momento eu tô me sentindo muito desanimado, desmotivado, sem poder. Então eu vou falar aqui que tipo de sentimento que a gente pode estar tendo, que tipo de emoção, que tipo de pensamento, do tipo sentimentos negativos como tristeza, ansiedade, vergonha, raiva, desmotivado, baixa energia. Ou você tá assim, sempre sabe aquela pessoa que anda assim, né, toda encolhida na rua, em vez de ter essa postura assim, tipo, ok, estou passando por isso, mas vou resolver. Ou você acha defeito em você está sempre apontando o dedo, ou recorre aos vícios, né? Que muitas pessoas hoje estão recorrendo aos vícios como uma forma de alívio. Só que quando você trata dessa forma, ou seja, você busca um alívio, tá tudo certo, você pode buscar um alívio, só que você não resolve o problema, que é colocar mesmo o dedo na ferida e falar onde que tá a causa disso. E o que a gente quer trazer aqui é ferramentas para você ir na causa do problema, porque paliativo não adianta. E eu sempre conto aqui a história que quando eu tinha 19 anos, eu comecei a ter dor de cabeça e eu nunca tive dor de cabeça. E aí eu acabei, né, graças a Deus cheguei numa fisioterapeuta que na época, e faz muito tempo, nem era tão famoso no Brasil, fazia RPG. E aí eu comecei a praticar, né, RPG com ela, e ela falou assim, se você não fizesse esse tratamento, você ia ter enxaqueca. E olha que louco, eu ia parar onde? Num neurocirurgião, num neurologista, achando que o problema era na cabeça e o meu problema era na coluna. Então veja que muitas vezes a gente busca a solução no lugar errado ou da forma errada. E aí quem sofre com isso? Nós. Por quê? Porque a gente não se dá essa oportunidade da cura real, da cura verdadeira. Então hoje a gente está aqui buscando essa solução real, essa solução verdadeira. Então, qual é a forma de você identificar que você está passando por esse período de desempoderamento? Ou seja, você está perdendo o seu poder, você não está acreditando em você, você não está transformando esse momento numa oportunidade, que é o que está acontecendo aqui, né? Aqui agora, nesse momento, existe uma oportunidade. Então, provavelmente, essa pessoa não está se sentindo merecedora, está evitando coisas novas, não está aproveitando as oportunidades que estão acontecendo aqui, muitas colocando a culpa nos outros, não conseguindo lidar com essas alterações de humor, da conjuntura política, da conjuntura econômica. Tem uma forma de falar consigo próprio e com os outros negativa, dificuldade agora de fazer conexões, de fazer amigos. Então se você está passando por alguma dessas coisas, que bom que você está aqui. Porque nesse momento a gente vai entender, né, quais são essas causas que fizeram você perder esse poder. E aí, obviamente, a gente sempre aqui traz o nome, né, da doença e o remédio, tá bom? Então, vamos lá. A primeira causa que pode estar destruindo o seu poder e impedindo você nesse momento de avançar, de realizar mais, de fazer coisas, as coisas acontecerem na sua vida, são heranças que a gente traz dos nossos antepassados e da nossa família. Existe, gente, um sistema onde nós estamos inseridos, que é o sistema familiar, que quando você olha até para uma pessoa de fora, é mais fácil a gente identificar nos outros do que na gente. Você vê isso claramente, que existe um padrão na nossa família. E muitas vezes, se a gente não olha que existe um padrão, a gente acaba repetindo esse padrão. E todos nós passamos por isso. E esses padrões, nesses momentos de desafio, são quando eles mais aparecem. E aí você observa que algumas famílias têm pais, por exemplo, com comportamentos destrutivos,
com comportamentos, com crenças limitantes nesses momentos difíceis, com crenças limitantes com relação a dinheiro, com crenças, enfim, aquelas frases assim, isso não é pra você, menino, menina, quem você pensa que você é? Isso é uma crença limitante familiar. Então agora nesse momento que a gente precisa, vamos dizer assim, dessa superação fora do comum, o que acontece muitas vezes? Esse padrão familiar tá aqui e ele não deixa, não sei se vocês já o conhecem, daquela experiência que fizeram com as pulgas, né? Que colocaram dentro de uma caixa e aí colocaram uma tampa. E aí elas ficaram pulando, não sei durante quanto tempo, agora eu não me lembro, isso foi uma experiência que fizeram. E aí depois tiraram a tampa e nunca mais elas pularam além daquele limite. O que eu quero dizer é que nós, dentro desse padrão familiar, desse sistema familiar, temos o mesmo comportamento. Então essa ruptura, a forma de você romper esse padrão é através do autoconhecimento. É primeiro reconhecendo que existe um padrão e não adianta a gente negar, porque todos nós temos essa herança. Ela está no nosso DNA e ela está no nosso comportamento pela própria convivência. É a convivência e é energético também. Existe uma aura, uma energia que envolve o nosso sistema, a nossa família. Por isso que hoje tantas pessoas estão recorrendo a tratamento, a coaching, a mentoria, a participar de uma comunidade, a fazer terapias. Por quê? Porque estando dentro da família agora, as pessoas convivendo mais juntas, está muito mais evidente isso. Como a gente até alguns meses atrás acordava e saía, então você não via isso tão claramente, e agora isso está incomodando. Agora, gente, é uma boa hora para você olhar para isso e ver que tipo de padrão de familiar que você tem, que te incomoda e que você sabe que está nesse momento te limitando. Por exemplo, só para vocês entenderem, do 0 aos 7 anos, nós somos que nem uma esponja. Então, tudo que a gente ouviu, viveu, sentiu, tá aqui dentro da gente, no nosso, principalmente, né, no nosso inconsciente. Então, isso fica tudo armazenado. Do 0 aos 7 anos, nós somos esponjas. Então, o fato da gente ter absorvido isso, além da nossa herança genética, fez com que hoje, na nossa vida, nós repetíssemos alguns padrões. E agora, nesse momento, que a gente precisa retomar, recuperar o nosso poder, ele tá lá. Porque lá no seu inconsciente vem aquela vozinha e fala assim, não é pra você, você não vai conseguir. Então, agora é a hora. Se agora, nesse exato momento, você tem já essa clareza, você já lembrou de algum desses padrões da sua infância, ou de alguma dessas frases que você ouvia, anota. Porque quando nós estamos aqui na live, o que acontece? Abre, né, uma caixinha, a nossa consciência expande. Então talvez você esteja já recebendo esses insights de onde que você tem que olhar. Então anota para depois você trabalhar, ok? Então, primeira causa são essas heranças que a gente tem da nossa família, dos nossos antepassados, que a gente carrega, que são padrões, que são comportamentos, que se a gente não estiver atento, se não observarmos, a gente repete e de novo, e de novo, e de novo. E aí não tem como você expandir além do limite da caixinha que eu falei, tá bom? Segundo, as nossas experiências de vida. Então, primeiro, né, falei lá, do 0 aos 7 anos, nós somos esponjas, a gente capta tudo, fica tudo armazenadinho no nosso subconsciente, a gente acaba repetindo aquele padrão, aquele comportamento, e aí depois nós temos o quê? As nossas experiências de vida. E aí, vamos supor que eu tive, tá, gente? Eu tô falando até no caso, uma professora que fazia bullying comigo. E é muito interessante, porque isso foi na primeira série e até hoje eu lembro da carinha dela, do rostinho dela e do nome dela. Então veja que, e eu lembro que tipo de bullying que ela fazia comigo. Então esse tipo de experiência, isso foi lá quando eu tinha 7 anos, imagina. Aí depois tem
os namoradinhos, as namoradinhas, o primeiro trabalho, o primeiro emprego, o segundo, aí ser mandado embora, ou eventualmente algumas pessoas passam por experiências de trauma, de abuso, enfim, todas essas situações, elas também ficam armazenadas e nós também precisamos, nesse momento, ter um olhar compassivo, não é um olhar assim, se você não tiver cuidado, amor e carinho com você nesse momento, também não vai ter como você recuperar esse poder. A primeira coisa é a gente ter clareza, é colocar luz. Então a primeira coisa a gente coloca luz na situação e fala assim, tenho isso, está acontecendo isso. Eu me lembro que quando eu tive aquela experiência, no meu primeiro emprego, eu tive um chefe que era assim, 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 aquilo me incomodou. Então, anota aí também. Porque agora é a hora, gente, de nós olharmos para as nossas dores, para os nossos traumas e curar. Agora é a hora. Não adianta você achar que quando tudo isso vai passar, a sua vida vai se resolver. Só que para você virar essa chave, para você virar esse jogo, essa virada, ela só vai acontecer se você olhar para o problema e falar assim, tem isso, agora o que eu vou fazer? Então o primeiro passo é você admitir e você olhar para isso, colocar luz. Você só consegue sair da escuridão ou tirar você da escuridão através de colocar luz aonde? Onde está doendo, onde está pegando no problema. Então, todas essas nossas, gente, experiências de vida fazem com que a gente caminhe se limitando. Então, eu pulo até aqui, a partir daqui eu não consigo mais. E não é porque você não tem vontade, não é porque você não tem desejo, não é porque você não quer, não é nada disso. Porque você mesmo ou você mesma não tem essa consciência de que foi aquela experiência e aquilo que ficou gravado no seu inconsciente que está se repetindo. Quando nós olhamos para isso, quando a gente tem essa coragem, essa força, que não é fácil, que é muito desconfortável, porém é muito libertador. Imagina que você vai passar por um desconforto agora, sei lá, 1 mês, 2 meses, que seja, 6 meses que vai demorar para você curar isso, para você tratar disso. Depois você vai se agradecer, porque pro resto da sua vida você vai mudar, você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente. É o que eu falo, é uma dor que depois passa. Mas se a gente não olha para isso, a gente não se permite, aí você vai o resto da vida. E sempre que você quiser passar esse limite, passar esse ponto, né, que eu contei da história da caixa, você não consegue. Por quê? Porque aí aciona o que a gente chama do nosso mecanismo de autossabotagem. E aí, quando você tem um contrato lá, não fecha, o cara desiste na última hora, e aí? Então agora é a hora de realmente a gente fazer essa lição de casa de auto-amor, de auto-compaixão, de auto-serviço. É você com você. E é muito interessante que a base do meu trabalho é o auto-amor, é a autoestima, é a autoconfiança. E por que isso é um divisor de águas na sua vida? Eu estudei muito, né? Foram muitos anos estudando coaching, mentoria, técnicas, ferramentas, com pessoas daqui, com pessoas de fora, mas por que para mim, Luciana, é um grande divisor de águas? Porque no momento que você se ama de verdade, a ponto de falar assim, ok, tenho isso, mas eu vou cuidar de mim com o mesmo amor que você cuidaria de um filho, do seu marido, da sua mulher, da pessoa que você mais ama na vida, não importa, do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Quando você cuida de você dessa forma, a sua vida muda. A sua vida muda, ela não tem como ficar. Porque o mundo lá fora trata como a gente como a gente se trata. O mundo lá fora é um efeito, é um reflexo. Tudo está acontecendo aqui dentro da gente. Então,
essa mudança de chave, essa virada no jogo da sua vida vai acontecer quando você entender que a pessoa mais importante da sua vida é você, mas cuidar dela. É por isso que aqui no meu canal tem vários e vários vídeos com ferramentas. Quem me segue no Instagram também dá uma roladinha aí, roladinha assim, né? Para encontrar, porque assim, trabalhar com ferramentas para recuperar esse nosso poder pessoal é cuidar da nossa autoestima e da nossa autoconfiança. E a gente não imagina que a gente não gosta da gente, né? A gente não imagina, a gente acha que a gente se ama e não é verdade. Quando você, vamos lá, quando você tem pena de você, você não se ama. Por quê? Porque você está entregando seu poder. Cadê o seu poder? Cadê o seu poderoso? Eu sou o cara, eu sou a mulher. Cadê? Não é o fulano, não é a minha mãe, não é a minha ex-sogra, não é o meu ex-marido, não é o governo, não. E veja, gente, quando eu falo assim, eu não estou dizendo que você não tem razão. Eu não estou dizendo que você não tem razão. Eu não estou dizendo que a sua história de vida não é uma história de vida que merece respeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que enquanto você fala assim, essa sua voz interna for essa, como que você vai ter força, coragem para virar o jogo? Como que você vai virar? Você é o coitadinho ou coitadinha de você mesmo. Então essa autoimagem negativa que nós fomos ensinados, né? Todos nós somos assim. Nossa, eu até hoje, com tudo que eu sou treinadinha, saradinha, às vezes eu me pego nessa cilada. Por que é uma cilada? Porque como que eu vou mudar minha vida se eu sou coitadinha? Se eu não tenho poder, se eu não tenho coragem, se eu não tenho força, se eu não tenho ferramenta. Toda vez que eu me coloco nessa posição, acabou. Eu entreguei assim Sabe quando você entrega o jogo pro time, pro outro time, pro time adversário? Time, fica aqui com o jogo. Entreguei ele pra você, não vou mais nem jogar. É isso. Então, no jogo da sua vida, para você vencer, você tem que se colocar sempre numa posição de protagonista. Tipo assim, ok, me aconteceu isso, é o que temos. Beleza, sofri isso quando eu tinha na minha infância, sofri bullying, tenho esse problema, é isso. Vai lá e lista mesmo. Lista. Dói pra caramba, não é fácil, porém hoje você tem a oportunidade de acabar com isso pro resto da sua vida. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, que bom. Vai doer? Vai, mas é aquela coisa, depois vai passar pro resto da sua vida. Quanto tempo mais da sua vida você vai perder dando poder para essas pessoas do seu passado, para sua história, para o professor que te maltratou, para o que fez bullying para você, para o seu ex-chefe, para o seu ex-marido, enfim. Então essa reflexão que eu estou trazendo aqui hoje é o que rouba o nosso poder. E quando eu falo nosso, é de todos nós, porque todos nós tem alguma área da nossa vida que a gente insiste em ser vítima, que a gente insiste em se colocar numa posição de coitadinho de mim, e aí o outro que fez isso comigo e aconteceu isso, então por isso que eu tô vivendo isso. E veja, nem sempre esse processo é consciente. E aí é que é o pior dos casos, né? Porque se você não tem consciência, você não enxerga. Ah, Lu, mas aí o que eu faço? Olha para sua vida. Como que eu faço para descobri-lo? Olha para sua vida. Onde está pegando? Onde que você não está conseguindo olhar? Onde que você não está conseguindo avançar? Onde que está te incomodando? É só ali. Ai, Lu, mas eu vou ter que enfiar o dedo na ferida? Não, calma. Primeiro é só olhar para isso. Depois a gente vai trazer aqui algumas ferramentas mais suaves. Existem várias formas de você tratar isso. Hoje, gente, tem uma eu nunca vi. E assim, graças a Deus, o Brasil, não é à toa que o Brasil é o berço da nova era, e isso, né, a gente já sabe, os mestres espirituais falam, tá nas escrituras sagradas, o Brasil é o berço da nova era. Por quê? Porque nós somos muito abertos para a espiritualidade. Então hoje, se você colocar lá a espiritualidade, vai ter milhares de pessoas. Ai, Lu, como que eu vou saber se aquela pessoa que eu tô ouvindo tá me dando uma técnica que funciona? Bom, você tem aqui no canal, né, muitas ferramentas que eu dou. É você seguir primeiro, ver, né, da onde a pessoa vem,
qual que é a carreira dela, veja se tem depoimentos, veja se você conhece alguém que segue ela e vai atrás buscar saber se essa pessoa já trabalhou com ela. Então a questão dos depoimentos e do trabalho, da carreira, quanto tempo essa pessoa está no mercado, isso é um ponto. E o segundo ponto é, ouça também o seu coração, né? A gente tem que aprender, gente, agora a ouvir nossa intuição. Agora é a época realmente de nós retomarmos o nosso poder, inclusive da gente saber se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Isso também é poder, né? Você se conectar com você, beleza? Então é assim que você encontra. Então hoje nós temos muitas ferramentas para a gente se liberar desses traumas, desses dramas, dessas coisas que estão empurrando o tempo, a vida inteira a gente para baixo. Né? Eu me lembro quando eu era pequena, a minha mãe, ela tinha o hábito de deixar a gente de castigo, né? Que não é uma palavra legal, mas assim, era pra gente pensar, né? Era uma reflexão. Então você fez isso errado, eu falei pra você fazer isso, você fez aquilo, então agora você vai lá e vai ficar lá no quarto, não vai ver televisão hoje, não tinha, né, celular na minha época. O videogame veio, eu já era até meio grandinha, nem me lembro quantos anos eu tinha que começou o videogame. Então a gente não tinha essas coisas, não tinha distração. Então a única distração, né, que a gente era privado nesses momentos era a televisão. Então não vai ter televisão hoje, você vai pro seu quarto, você vai ficar pensando e aí você vai escrever. E ela mandava a gente escrever, olha que interessante. Então você vai escrever as coisas que você fez. E por que é legal a gente escrever? E é interessante, né? Então eu até falei dos padrões, né? Eu sou uma pessoa que hoje eu escrevo tudo. Eu tenho sempre esse hábito de escrever as coisas na minha vida. Então, escreva agora as coisas que estão te incomodando. E isso vai fazer com que você tenha mais clareza na hora de você encontrar uma solução e também se isso é tão grave assim para você ou se você não está potencializando isso desnecessariamente. Então muitas vezes também a gente olha para um problema e transforma ele de um probleminha num problemão. E às vezes é o contrário, ele é tão dolorido, que a gente enfia debaixo do tapete, armazena lá no nosso inconsciente e faz de conta que ele nunca existiu. E também a gente precisa tirar ele daí pra gente poder curar, tá bom? Então, terceira causa super importante para você olhar que pode estar destruindo o seu poder pessoal. E anota aí, gente, porque essa você já ouviu, mas pode ser que você ainda não tenha colocado isso em prática. Internet. Estamos vivendo um momento que a grande maioria das pessoas está o tempo todo olhando para a internet, olhando para a televisão, olhando para as mídias e se sentindo muito mal. Então, por favor, eu peço que você hoje entre no seu Facebook, entre no seu Instagram, entre no seu YouTube. Quem são as pessoas, as influências que você está tendo na sua vida que estão fazendo você se sentir uma porcaria? Que estão roubando a sua alegria de viver, que estão roubando o seu poder. E faz com que você tenha não só esses distúrbios de humor, esses altos e baixos, né? Então uma hora você tá se sentindo bem, aí você vai lá, entra no seu Instagram, vê alguma pessoa que tá fazendo a mesma coisa que você, mas tem muito mais seguidores. E olha, gente, eu quero falar essa questão dos seguidores, que graças a Deus eu nunca tive esse problema, tá? Lá no começo, quando eu comecei, né, nas mídias, tinha essa coisa assim, ai, olha, a pessoa começou, faz 6 meses o canal dela e agora ela já tá com 50 mil seguidores. Eu nunca me abalei por conta disso. Porque pra mim, Luciana, eu não sou uma pessoa que eu olho esse tipo de resultado. O meu resultado é o impacto que eu tenho na sua vida positivo. E eu também nem tenho agenda para atender 50 mil pessoas, ou 500 mil pessoas, ou 1 milhão de pessoas. Então também não me interessa a quantidade. O que eu quero é ter a certeza de que o que eu entrego impacta vidas, transforma vidas, é um conteúdo de valor, é um conteúdo que vai ajudar as pessoas de verdade, um lugar genuíno.
Então, para de ficar olhando quantos seguidores um tem, quantos likes, isso, gente, é uma cilada. E que muitas pessoas hoje estão se sentindo mal, desempoderadas, frustradas, porque ficam olhando para isso. Ainda que, graças a Deus, o Instagram tirou esse negócio de like, né? Então não dá mais para ver quantos likes, mas ainda tem gente que vai lá e olha para ver quantas pessoas deram like. Então essa preocupação, gente, ela é nefasta. Se você depende disso para se sentir poderoso, poderosa e fazer acontecer na sua vida e realizar mais na sua vida, olha, vou contar um segredo para você. Os seus dias estão determinados, sim, está determinado que você vai ser uma pessoa infeliz pro resto da vida. Pro resto da vida, não tem jeito. Você não vai conseguir encontrar nesse lugar a felicidade que você merece, porque você está olhando e buscando, primeiro, lá fora, segundo, no lugar errado, terceiro, da forma errada. Então assim, o tempo está voando. Então onde você está investindo o seu tempo precioso? E pode ser que você esteja investindo o seu tempo precioso para ficar olhando pessoas que não têm nada a acrescentar na sua vida, que roubam a sua energia, que fazem você se sentir mal e você tá lá, nossa gente, não tem jeito. Aí você vai ficar realmente mal, vai se sentir deprimido, vai se sentir sem poder, vai se sentir incompetente, vai, sei lá, o que você está sentindo em alguma área da sua vida. Porque se você está aqui, é porque você quer melhorar alguma área da sua vida ou toda a sua vida. Você quer virar o seu jogo. Agora, para você virar o seu jogo, você tem que jogar no seu time. Eu sempre falo isso. Ai, Lu, mas que óbvio isso que você tá falando. É óbvio que a gente tem que jogar no nosso time. Então é óbvio. Mas o que eu vejo lá fora é que a grande maioria das pessoas não joga no time, no seu próprio time. Joga no time do adversário. Ou seja, joga contra. Então, essa causa número 3, para você estar se sentindo nesse momento sem poder para agir, para virar esse jogo, para melhorar a sua vida, para se sentir bem com você, para ajudar as pessoas, não importa. Essa é a fórmula. Então vamos lá. Já sabemos o nome da doença, agora vamos aos remédios. Primeiro, haja de forma independente e madura. Então todos nós, gente, nós temos um adulto e uma criança dentro da gente. Isso quer dizer o quê? Que você é uma criança birrenta com 40 anos? Não. Que a sua criança precisa de cuidado, de carinho. Então todos nós temos uma criança dentro da gente, de aproximadamente 5 anos, que precisa ser cuidada. Então a forma de a gente cuidar da nossa criança, existem N formas, não é o tema da live aqui, mas nós precisamos cuidar dessa criança. A gente precisa dar amor, carinho, precisa conversar com ela, às vezes levar ela para passear, às vezes comprar alguma coisinha, um docinho, alguma coisa. Cuidar da nossa criança interior. Criança interior que não é cuidada, que sofreu trauma, que teve problemas quando era pequenininha, ela fica chateada, ela fica emburrada e ela faz com que a gente tenha comportamentos autossabotadores. Ou então, às vezes, é como uma mãe e um pai mesmo, tipo assim, criancinha, fica quietinho um pouquinho, que agora é conversa de adulto, depois eu levo você para passear. E é assim que a gente tem que ter um diálogo interior bem maduro. Isso é coisa de gente madura, que sabe enxergar a criança e cuidar dela, e sabe enxergar o adulto e cuidar dele. E aí você vai ter o que? Harmonia entre a sua criança interior e o seu adulto interior. Segunda dica para cuidar e devolver pra gente o nosso poder. Orgulhe-se tanto das suas realizações como das suas quedas. Próximo. Aceite a frustração e aprenda a lidar com frustração de forma responsável e comprometida. Gente, ser forte tá lá pra você. Caiu. Levanta aí, vai. O jogo tem que continuar. Então não dá pra gente ficar mal, frustrado, porque errou, porque caiu, porque não deu certo, isso aqui. Vai lá, olha pro problema, igual o cara que caiu lá na quadra de basquete ou de vôlei.
Entendeu? Caiu, aí se doeu, passa a pomadinha lá, ou põe um gelinho, daqui a pouco ele tá na quadra jogando de novo. O jogo tem que continuar. E a última dica é arrisque. Quantas pessoas hoje estão jogando um jogo que eu chamo de jogo pequeno, que é o jogo do medo, que é o jogo de isso não é pra mim. Não, eu posso, eu faço e eu vou e não tem problema se eu cair, eu vou passar uma pomadinha, eu vou colocar um metiolate, eu vou botar um band-aid, eu vou me levantar e eu vou seguir. Quem aqui tá se sentindo malzinho, molinha, chateadinha? Gente, cada vez que a gente se supera, a nossa energia bomba. Você quer se sentir energizado? Vai se superar. Se você, agora lembrando daquele momento que você se superou, que você não conseguia fazer tal coisa, você foi lá e fez, fala se você não ficou totalmente energizado. Naquele dia, naquela hora, naquela semana, naquele mês. Por quê? Porque tem uma descarga, é fisiológico. Tem uma descarga de energia. Porque aí, naquele momento, o seu organismo fala assim, eu posso, eu consigo, é pra mim, eu vou. Acabou. Você virou o jogo ali. Ali você, sabe, imagina uma escada. Então você foi pro seu próximo nível. Você foi pro próximo degrau. E de novo, e de novo, e de novo. E aí isso te dá o quê? Pique para você ir pro próximo. Então agora é o momento da gente trazer para nossa vida. E para concluir, nossa última dica do dia é ajude os outros. Vai ajudar a vizinha do terceiro andar que não pode sair no supermercado, a vovó. Vai ligar para sua prima que está em depressão. Vai fazer uma doaçãozinha aí em algum lugar, alguma coisa. Gratidão. Até a próxima. Um beijo.